E apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. E levantando os olhos olhou, e eis 3 homens em pé diante dele. E quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Senhor, se achei graça aos teus olhos, peço-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água e lavai os pés e repousai debaixo da árvore. E trarei um pedaço de pão para que sustenteis o vosso coração. Depois passareis, porquanto viestes até o vosso servo. E disseram: Faze como disseste. E Abraão apressou-se para a tenda a Sara e disse: Depressa, toma 3 medidas de farinha fina, amassa-as e faz bolos. E correu Abraão aos animais, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu-o a um criado, o qual se apressou a prepará-lo. E tomou leite e o bezerro que preparara, e pô-los diante deles, e esteve em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Está na tenda. E um deles disse: Certamente voltarei a ti, segundo o tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram já velhos, e de idade avançada, e Sara já não tinha mais costume de mulheres. Pelo que Sara riu consigo mesma, dizendo: Depois de velha terei prazer, sendo também o meu senhor já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que riu Sara, dizendo: Na verdade hei de conceber, sendo velha? Haveria, porventura, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado voltarei a ti, segundo o tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não ri, porque teve medo. E ele disse: Não é assim, é certo que riste. E os homens se levantaram dali, e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para os despedir. E o Senhor disse: Ocultarei eu a Abraão o que estou para fazer? Sendo, pois, Abraão uma nação grande e poderosa, e em ti serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o conheço, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, para fazerem justiça e juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse o Senhor: O clamor de Sodoma e Gomorra já se tem aumentado, e o seu pecado já é muito grave. Descerei agora e verei se na verdade tem feito segundo o clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. E os homens se viraram dali e foram para Sodoma. Porém, Abraão ficou ainda em pé perante o Senhor. E se aproximou Abraão e disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não pouparás ao lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti seja que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, para que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? E disse o Senhor: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade inteira por amor deles. E respondeu Abraão e disse: Eis que agora tenho ousado falar ao Senhor, embora eu seja pó e cinza. Talvez faltem 5 para os 50 justos. Destruirás por causa dos 5 a cidade toda? E disse-lhe: Não a destruirei se encontrar lá 45. E ainda mais falou Abraão e disse: Talvez se acharem lá 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. E disse: Não se ire, Senhor, se eu falar, talvez se acharem lá 30. E disse: Não o farei se achar lá 30. E disse: Eis que agora tenho ousado falar ao Senhor, talvez se acharem lá 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. E disse: Peço-te que não se ire, Senhor, se eu falar só mais uma vez, talvez se acharem lá 10.
E disse-lhe: Não a destruirei por amor dos 10. E o Senhor foi-se quando acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou à sua casa. Gênesis, capítulo 19. E os 2 anjos chegaram a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, se levantou para os encontrar, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, senhores meus, virei-vos à casa de vosso servo, e passai a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada levantareis, e ireis pelo vosso caminho. E disseram: Não, antes na rua nos passaremos a noite. Porém, ele insistiu muito com eles, e voltaram para ele, e entraram na sua casa, e fez-lhes um banquete, e assou pães ázimos, e comeram. Antes que se deitassem, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o moço até o velho, todo o povo de todas as partes, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora para que os conheçamos. E Ló saiu a eles à porta, e fechou-a atrás de si, e disse: Peço-vos, meus irmãos, que não façais mal. Eis que tenho 2 filhas, que ainda não conhecem homem. Peço-vos que eu vou-las traga, e façais delas como bem parecer aos vossos olhos, mas a estes homens não façais coisa alguma, pois vieram à sombra do meu telhado. E eles disseram: Retira-te para lá. E disseram ainda: Este homem veio como forasteiro, e quer ser juiz? Agora te faremos pior do que a eles. E apertaram-se contra o homem, contra Ló, sobremaneira, e chegaram a romper a porta. Então os homens puseram as suas mãos, e fizeram entrar Ló na casa a eles, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o moço até o velho, de maneira que se cansaram de achar a porta. E disseram os homens a Ló: Tens aqui mais alguém? Genro e teus filhos e tuas filhas, e tudo o que tens na cidade, tira-o para fora deste lugar. Porque estamos para destruir este lugar, porquanto o clamor deles aumentou diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E saiu Ló, e falou com suas 2 filhas, e com seus genros que casaram com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas ele parecia aos seus genros como que zombando. E quando amanheceu, os anjos apressaram-se para dizer a Ló: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. E como ele lhe ingerasse, aqueles homens pegaram-lhe pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, conforme a misericórdia do Senhor para com ele, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E quando os haviam levado para fora, disse-lhe: Foge pela tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Foge para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes: Não peço-te, Senhor. Eis que o teu servo achou graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia, que me tens feito, poupando a minha vida. Mas eu não poderei fugir para o monte, para que não me apanhe o mal e eu morra. Eis que esta cidade é muito pequena para que eu me refugie nela. Peço-te que me deixes fugir para lá. Não é esta pequena? E salvar-se-á a minha alma. E disse-lhe: Eis que te atendi a esta palavra também. Não destruirei esta cidade de que falas. Apressa-te e refugia-te ali, porque nada poderei fazer até que ali chegues. Por isso chamou o nome daquela cidade de Zoar. E partiu Abraão dali para a terra do sul,
e habitou entre Cádiz e Sur, e habitou em Gerar. E disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar a Sara, mas Deus veio a Abimeleque, em um sonho, de noite, e disse-lhe: eis que morres por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada. Mas Abimeleque não a havia tocado, e disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: ela é minha irmã? E ela também disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e com pureza de mãos fiz isto. E Deus lhe disse em sonho: também sei que com sinceridade de coração fizeste isto. E eu também te impedi de pecar contra mim, por isso não te deixei tocá-la. Agora, pois, devolva a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e orará por ti, e viverás. Mas se não a devolveres, saiba que certamente morrerás, tu e todos os teus. Então Abimeleque se levantou de manhã e chamou todos os seus servos, e falou todas essas palavras aos seus ouvidos, e os homens temeram sobremaneira. E Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei eu contra ti, para que me trouxesses sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? As coisas que não se devem fazer, fizeste comigo. E disse Abimeleque a Abraão: que viste para que fizesses isto? E Abraão disse: porque eu disse comigo mesmo: com certeza não há temor de Deus neste lugar, e matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e ela se tornou minha mulher. E quando Deus me fez errar de meu pai, eu disse-lhe: este é o benevolente trato que usarás comigo. Em todo lugar em que formos, diga de mim: ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: eis que te dei 1000 pedaços de prata, eis que te são dados como um véu para os olhos de todos os que estão contigo, e para que sejas justificada. E Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, e deram à luz filhos, porque o Senhor tinha totalmente fechado todas as entranhas da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome do seu filho, que lhe nasceu, que Sara lhe deu, Isaque. E Abraão circuncidou a Isaque, seu filho, quando ele tinha 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E Abraão era da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me fez rir, de maneira que todos os que ouvirem isso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois eu dei à luz um filho à sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. Por isso disse a Abraão: lança fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E esta palavra pareceu muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho.
Mas Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, porquanto é tua descendência. E levantando-se Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e pôs sobre o seu ombro, e despediu-a. E ela partiu, e andou errante no deserto de Berseba. E acabou-se a água do odre, e ela lançou o menino debaixo de um arbusto, e foi assentar-se de frente, a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: Não verei a morte do menino. E assentou-se de frente, e levantou a sua voz, e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino onde está. Levanta-te, levanta o menino e segura-o com a tua mão, porque eu farei dele uma grande nação. E abriu-lhe os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, e habitou no deserto, e foi arqueiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão do seu exército, falaram com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jurai-me aqui por Deus, que não me fareis mal a mim, nem a minha descendência, nem a minha posteridade. Mas, conforme a bondade que te fiz, farás comigo e com a terra em que habitaste como estrangeiro. E Abraão disse: Eu jurarei. E Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. E Abimeleque disse: Eu não sei quem fez isto. Também tu não me avisaste, nem eu ouvi senão hoje. Então Abraão tomou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. E Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Que significam estas 7 cordeiras que separaste? E ele respondeu: Estas 7 cordeiras tomarás de minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram ambos. E fizeram aliança em Berseba. E levantou-se Abimeleque e Ficol, capitão do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou Abraão um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E Abraão habitou na terra dos filisteus muitos dias.